palavra aqui para o Dario. Bom dia, irmãos. O Rubinho, antes do retiro, me convidou para... Ele me ligou enquanto eu estava no trabalho e me perguntou se eu podia dar o testemunho do meu TCC. E eu expliquei, para ele como foi o meu TCC e tal. E ele pediu para eu compartilhar lá no retiro de jovens. Vou botar aqui, eu tenho um roteiro aqui para eu não me perder. Mas antes, eu estava vendo o Alfred aqui e eu me lembrei. Eu vim de uma família, classe média alta. Meus pais são auditores da Receita Federal, tanto meu pai quanto minha mãe. E a minha mãe conheceu o Alfred, Margarete Aidos. E uma vez ela viu a foto do Alfred no Instagram, acho que o Bernardo compartilhou no stories dele. E ela prontamente respondeu o Bernardo falando assim: o Alfred é uma pessoa exemplar, entrou comigo no INSS. Falou essas palavras. Então, queria honrar a tua vida. Agora eu acho que tu está aposentado, né? Mas enquanto estava trabalhando lá, tu gerou frutos, né? Tu manifestou a vida de Jesus. E eu sei que ela falou isso, que tu era uma pessoa exemplar, porque a gente sabe que isso é a vida de Jesus em ti, né? Então, só honrar aí. Glória a Deus por isso. Então, eu sou o único convertido na minha família também. Nós somos em 6 lá em casa. E o Rubinho compartilhou sobre posicionamento, né? Então, desde o dia que eu me converti, há 5 anos atrás, eu já tive que me posicionar com meus amigos já do mundo. Quando eu voltei já para casa, eu me converti num retiro de carnaval. Então, quando eu voltei já em casa, eu já tive que me posicionar na minha casa, me posicionar com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com os meus amigos do mundo, que há uma semana antes do retiro, eu estava saindo com eles. Então, a vida com Deus já tinha começado, né? Essa grande aventura, uma bênção, uma vida abundante. E desde o dia que eu me converti, o Senhor tem enchido os meus dias, né? Eu tenho saciado, né? Como o Senhor falou, né? No dia que tu provar da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Então, nunca mais tive sede, né? O Senhor tem saciado minha vida. Então, na faculdade, eu me formei em Direito. Hoje eu trabalho junto com o Carlos Talhofer, acho que a maioria de vocês conhecem. E o Gui está lá, Gui Cantori. E eu trabalho junto com ele hoje. Mas a faculdade, tiveram várias situações em que eu tive que me posicionar. E eu não só me posicionei expondo aquilo que... a visão do Senhor para alguns assuntos, mas eu também procurei ser amigo, né, das pessoas. Ser um ombro amigo, ouvir e também dar conselhos, né? E o convite foi sobre o meu TCC, mas eu falei para o Rubinho, o meu posicionamento na faculdade começou muito antes do TCC. O TCC foi lá no final, né? Então, eu queria compartilhar alguns testemunhos também, antes do TCC. O TCC foi o fechamento, né, dessa caminhada com o Senhor ali. Eu compartilhei com os irmãos, eu cheguei já a almoçar uma vez com uma funcionária da faculdade. Ela pediu para eu almoçar com ela, era uma funcionária que eu conversava bastante, já tinha falado de Jesus para ela e tal. E um dia ela me convidou para almoçar no Tudo Pelo Social, ali na Cidade Baixa. É um restaurante bem famoso. No retiro eu falei que é um restaurante que tu tem que cuidar para entrar, porque para não escorregar, por causa que o piso é oleoso. Alguém já foi lá? Bife à parmegiana bem bom lá.
E aí eu almocei com ela ali, eu e ela assim, de frente. E ela começou a compartilhar algumas coisas da vida dela, principalmente do casamento dela. Ela estava vivendo uma situação muito, muito triste assim no casamento. Ela estava se relacionando com um cara que era muito agressivo, tinha surtos de agressões, tinha vícios também em drogas. E eu comecei a compartilhar da visão que o Senhor tinha sobre o casamento, o que o Senhor tinha para ela, qual era o papel do homem, como era um homem segundo o coração de Deus. E fui falando, compartilhando, né, aquilo que a palavra dizia sobre o casamento. E quando eu falava com ela, ela chorava assim. Ela chorou assim, ali na mesa, assim, no meio do almoço, no meio do restaurante ali. Ela chorou. E eu pude dar conselhos para ela, pude compartilhar. Então, pude trazer vida assim para ela. Já teve situações em que eu estava no elevador lotado de gente, assim, junto com professores. E uma aluna, uma colega minha, falou assim: Dario, quando eu estou perto de ti, eu sinto que tem alguma coisa errada na minha vida. E aí eu fiquei sem resposta, né? Fiquei ali, um monte de gente olhando assim, eu só abracei ela assim. Abracei, né? Confortei assim. Teve na minha faculdade, todo ano tinha uma apresentação, que é o Talento versus Prova, que no período de provas tinha um evento assim para descontrair, né? Aquele período pesado assim de provas. E aí tinha um palco montado num andar. E onde nesse palco tu poderia apresentar poesias, poderia cantar músicas, e enfim. E eu vi um monte de gente falando coisas ali, e apresentando músicas e cantando músicas e tal. E aí o Senhor me colocou assim de tocar um louvor. E aí um monte de gente assim, ó, o andar estava lotado de gente. E eu não sou eu não toco tão bem assim, mas eu toco, né, para Jesus, né? E aí eu decidi tocar um louvor pro Senhor, né? Um louvor do Senhor para eles, para o Senhor tocar no coração deles. E também trazer uma palavra. Eu compartilhei que estava em 1 Coríntios 13. E eu comecei a falar sobre o amor de Deus. E eu comecei a falar da diferença do amor de Deus para o amor do mundo. Enquanto eu estava falando assim sobre o amor de Deus, que é um amor sacrificial, é uma decisão, eu ficava falando, é uma escolha, o amor é uma escolha. Não é algo natural que vem de nós, mas ele vem de Deus. E Deus é a fonte do amor. E eu comecei a falar, e eu citei todo 1 Coríntios 13, onde ele fala sobre o amor. E depois eu compartilhei o louvor, aquele louvor que fala: abriu mão da sua glória. Todo. Que ali fala, né, que o Senhor se despiu, né, se tornou como homem, se tornou servo, e assim mesmo se humilhou, e foi até a cruz. Enfim, enquanto eu estava tocando, eu tocava ali, e um irmão pediu para um cara que trabalhava na faculdade me ajudar. Deu tudo certo, graças a Deus, assim. Mas eu me lembro que antes de eu subir no palco, assim, eu orava assim para o Senhor. E o Senhor me dá graça, o Senhor, enfim. Porque a gente é limitado, eu tenho muitas limitações, né? Eu falo para o Senhor, tenho muitas limitações, Senhor. Limitações intelectuais, emocionais. Senhor, preciso de Ti. E ali o Senhor me deu graça, assim, eu consegui tocar, né? Cantar. E eu me lembro que lá do fundo, assim, saiu um cara, assim, era um cara bem rebelde, assim, ele era meio anarcocapitalista, assim, um cara bem rebelde. E ele saiu lá do fundo, assim, e depois quando eu desci do palco, ele veio ao meu encontro, assim, e me deu um abraço, assim, e falou: cara, muito bonito, assim, que tu falou, e a música, eu prestei muita atenção na letra, E ele falou, e também a funcionária do bar ali,
da faculdade, a mulher que trabalhava no bar, saiu assim, me abraçou também, ela já estava chorando, porque ela, enquanto eu falava sobre o amor, de ser um sacrifício, uma decisão, ela se lembrou do filho dela, e ela veio assim, e me abraçou e agradeceu assim. Então, eu já fui questionado por mulheres feministas lá na faculdade, elas já vieram me enquadrar, perguntando sobre, elas perguntaram assim, que história é essa da mulher ser submissa ao homem? E aí eu respondi, olha, o que tu entende, né, por isso aí, o que tu entende por submissão? E eu comecei a falar como era o papel do homem frente à mulher, e o da mulher também frente ao homem. E expliquei tudo assim para elas. E elas falaram, elas olharam uma para as outras assim, e falaram para mim, Badarion, a gente quer ir no teu casamento. Aí eu, até lá nem sei se vou conhecer, não sei se vão ser convidados, né? Mas impactou elas assim. Porque elas tinham visto um vídeo meu que eu postei do casamento de um irmão, e aí esse irmão conhecia a chefe delas, enfim. E elas viram. E aí, enfim, tiveram várias situações na faculdade, onde eu tive que me posicionar, né? E por fim, o meu TCC, né? E o título do meu TCC foi A Cosmovisão Cristã como Fundamento do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. Então eu quis defender que o princípio que está posto na Constituição hoje, da dignidade da pessoa humana, ele só encontra fundamento a partir de uma cosmovisão cristã e não de uma cosmovisão ateísta de mundo. E aí, bom, foi inédito assim. Ninguém não tinha nenhum trabalho escrito ainda sobre esse tema. Os professores, os alunos que auxiliaram os professores ali falaram para mim que nunca viram nada igual assim. E enfim, o Senhor me colocou um desejo assim. Eu tive esse desejo de tornar o Senhor conhecido, né, diante dos professores, compartilhar a palavra do Senhor, que está na palavra do Senhor. Enfim, quis honrar o nome do Senhor. Eu não fui para uma batalha intelectual. Eu quis expor assim vida, quis expor o que o Senhor diz, o que está na palavra do Senhor. E quando eu fui buscar um orientador, o meu orientador era o professor mais difícil ali da faculdade. Ele era um dos chefes dos promotores de justiça, né? A minha faculdade é a do Ministério Público, então tem muito promotor de justiça e ele era um dos chefes ali. E é um cara que entendia muito assim de vários assuntos, principalmente sobre a argumentação. Então eu achei que ele poderia entender e lidar com o que eu estava trazendo ali. Porque eu ia argumentar, eu ia expor por que a cosmovisão ateísta de mundo não consegue fundamentar o princípio da dignidade da pessoa humana. E nesse processo, quando eu busquei ele me indicou 2 livros para ler. 2 livros de constitucionalistas brasileiros. E são os principais constitucionalistas que escreveram sobre esse assunto. E os 2 defendiam o contrário do que eu queria defender. Eles defendiam que foi lá no Iluminismo, com a Revolução Francesa, com Kant, que veio o princípio da dignidade da pessoa humana, e etc. E aí, ele me deu mais 2 artigos lá dos Estados Unidos e tal. E aí eu fui ler os livros, e eu fui observando o que eles traziam, porque eles refutaram a minha ideia. Só que eles pegaram trechos da palavra, trechos principalmente de Paulo, eles pegaram de maneira isolada
E aí, eu lendo o livro, eu ia fazendo anotações, ia refutando ponto por ponto. Por que esse autor errou aqui e tal, e o entendimento dele. Então, eu fui refutando ponto por ponto desses autores que ele me indicou. E, enfim, foi. Só que eu falei lá no retiro, ele me trouxe esses 2 livros aí. Só que eu tinha a Bíblia, a palavra de Deus, verdade absoluta. Eu tinha irmãos que também já escreveram sobre esse tema. Eu tinha a história da igreja do meu lado. Então eu também estava carregado de coisas para trazer ali, para refutar o que estava nos livros. E durante, quando eu escrevi, assim, eu pedi a graça para o Senhor, assim, para escrever, o que colocar, sabe? Então, foi um processo, assim, que foi de escrita, mas também foi de muita oração, assim. Eu pedi a dependência do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti para fazer esse trabalho, Senhor. Me dá coisas para colocar aqui, palavras, enfim. E aí, teve a banca. E aí eu expus tudo. Fui falando. E consegui defender muito bem. O Senhor me deu graça também para falar. Que esse era um dos motivos assim que eu orei, né? Era a apresentação, né? Que era um momento ali, eu tinha que estar bem seguro, assim, não podia demonstrar insegurança, assim. Então, eu orei assim, Senhor, orava assim, várias, dia e noite, assim, por isso aí. O Senhor me deu graça, assim, consegui apresentar. E eles, depois que eu apresentei, eles me deram 10 no meu TCC, com indicação à publicação, né? E aí, na minha banca, estava o professor de filosofia do direito lá, e ele me elogiou, assim, elogiou meu trabalho, elogiou a minha trajetória na faculdade ali. E ele falou que o Dario sempre fez intervenções na aula, assim, intervenções pertinentes, sempre compartilhava algo relacionado à matéria. E a outra pessoa da banca era uma mulher. Ela era mais contrária, assim, à minha tese. E ela ela veio para me fazer perguntas. E graças a Deus, assim, consegui responder a pergunta dela, né, de maneira bem satisfatória. E, enfim, os alunos gostaram bastante, né? E como eu digo, né, o nosso posicionamento às vezes dá frutos depois, frutos que a gente nem sabe, né? Quando a gente se posiciona num lugar como o Alfred, né, no trabalho, como no exemplo ali, dá frutos, as pessoas vêm. E às vezes a gente vai saber depois, né, de anos, que ali tinha um homem de Deus, uma mulher de Deus, que era um exemplo, né? E enfim, uma das coisas que o Senhor me trouxe, né, também, é que para uma sociedade ser duradoura, né, você vai ver que ela vai respeitar os princípios bíblicos. Uma sociedade que respeita as autoridades, uma sociedade que punem os crimes, que seguiam por princípios bíblicos, que valorizam a palavra dada, valorizam os contratos, que não cobiçam o que não pertence. Enfim, e aí o que explica, né, isso? E o que explica uma sociedade onde muitos membros são incrédulos, mas mesmo assim a sociedade é próspera, né? É o que está em Romanos 2 lá, que fala que o Senhor colocou, né, no nosso coração uma lei moral, né? Faz a gente conhecer o que é certo e o que é errado. E tem gravado na consciência os mandamentos de Deus, imprimidos pelo próprio Deus. Então,
uma das coisas que me motivou era isso, era mostrar que se uma sociedade seguir as coisas que o Senhor fala, seguir a palavra de Deus, né, vai ser uma sociedade muito mais próspera. E antes de eu fazer o TCC, eu estava vendo a obra de um irmão holandês, né, Abraham Kuyper, o nome dele, e ele se posicionou contra a Revolução Francesa, porque ele viu que a Revolução Francesa estava chegando na Holanda e estava influenciando a Holanda. E ele era do parlamento holandês. E era um irmão muito firme, assim. E tem uma frase dele que eu queria compartilhar, que foi um dos desejos também do meu TCC, essa frase, ela traduz muito o desejo que eu também tinha pelo meu TCC. Ele fala assim, ó: um desejo tem sido a paixão predominante de minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir esse sagrado dever que é posto sobre mim, pois o fôlego de vida pode me faltar. O dever é este, que apesar de toda oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente na família, na escola e no Estado, para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, até a nação novamente render homenagens a Deus. Então, esse foi o desejo, né? Eu quero que o Senhor seja glorificado, né? Em todas as áreas da sociedade ali. E quando a gente fala sobre posicionamento, eu falei lá no retiro que não tem como a gente se posicionar se a gente não conhecer o Senhor, se a gente não saber de modo experimental quem Ele é para nós. Então, eu trouxe o exemplo de Paulo, né? Paulo, ele suportou injustiças, açoites, prisão e toda sorte de males, porque ele tinha convicção de quem Deus era para ele. Ele sabia que seria recompensado e sabia que um justo juiz ia julgar a causa dele. Então, a causa dele estava segura. Ele, nos últimos minutos ali, né, da vida de Paulo, quando ele escreve a última carta para Timóteo, ele fala assim, ó: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E Paulo foi deixado sozinho já, diante de um tribunal, cheio de gente assim, ó, contra ele. Ninguém apareceu para defender ele. Mas ele fala assim para Timóteo: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Então, e durante ali o retiro, o Senhor colocou alguns versículos no meu coração que eu quis compartilhar com os irmãos, né? E um deles foi a oração, a primeira oração ali registrada em Atos, né, dos irmãos, depois de Pentecostes, que foi pedindo por coragem. Depois que eles foram presos, né, os irmãos oraram assim para o Senhor: os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos
com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendesses a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E mais adiante ali, Pedro fala que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Em 2 Timóteo 3,12 fala que todos que desejam viver piedosamente serão perseguidos. E por fim, o último versículo que eu compartilhei foi em 2 Timóteo 4, versículo 2 e 3, que está assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Então esses versículos são para ficarem gravados, né, no nosso coração, aquilo que o Senhor está falando, né, para a gente sempre se lembrar dessas palavras. E no retiro foi um tempo de muito renovo, assim, de Deus, que muitos de nós estávamos cansados, assim, já, né? Muitos cansados em razão, enfim, da pandemia. A gente precisava de um renovo. Nós fomos muito renovados pelo Senhor. Também fomos convidados novamente, né, a ter mais comunhão com o Espírito Santo, a buscar mais a comunhão com o Senhor. O Nick falou que ele fez uma oração para o Senhor, né, de a cada dia ter mais comunhão do dia anterior. Ele falou assim: daqui para mais. Então, que eu tinha, né, para compartilhar sobre o posicionamento era isso. Que não tem como a gente se posicionar, né, sem estar cheio do Senhor, sem conhecer o Senhor. Porque o nosso posicionamento ele é algo que é de dentro para fora. A gente manifesta aquilo que está dentro de nós, né? Então é imprescindível, né, que a gente seja cheio do Senhor, né? Cheio do Espírito Santo, de unção, graça, poder, sabedoria. O Senhor vai nos dar palavras quando a gente fala com as pessoas. O Senhor traz palavras de conhecimento para a gente aconselhar, para a gente, enfim, para a gente se posicionar, né? E é isso. O Dario disse que as pessoas chamam ele de corajoso, mas que a perna dele treme que nem... Fala isso aí. As pessoas pensam que eu sou corajoso e tal, mas várias vezes eu já deixei de falar quando eu era para falar. Várias vezes eu deixei de me posicionar quando eu tinha que me posicionar. Já me senti intimidado por homens e fiquei ali, paralisado. E sempre quando isso acontece, eu sei que eu pequei, sabe? Eu sei que, Senhor, eu vou direto correndo assim para o Senhor e vou diante dele assim, peço perdão. E por muito tempo eu fiz uma oração para o Senhor, dizendo que eu queria mais coragem, sabe? Eu orava assim: Senhor, me dá mais coragem, Senhor, me dá ousadia, Senhor. Eu clamava assim, por várias vezes. Essa foi minha oração, assim, por um período, assim, eu orava por isso. Senhor, me tire o medo, me tire a covardia. Por muitas vezes eu orei isso, um longo período, assim. E
E eu percebi assim que foi indo gradativamente, assim, não foi de uma hora para outra, sabe, mas gradativamente assim eu fui sentindo, sabe, o Senhor colocava situações, né, e aí eu conseguia me posicionar, falar algumas coisas, e assim vai indo, assim, né, o Senhor tem feito isso. Queridos, faz uns 2 anos, mais ou menos, que tenho andado um pouquinho mais próximo do Dario, e eu queria dar esse testemunho. Ele falou do que estava acontecendo dentro da universidade, tudo que ele estava passando, mas ele nunca deixou de ser presente na vida do corpo. Eu não sei como ele fez essa faculdade, porque sempre no morro com a gente, numa vila, num lugar, proclamando o evangelho aqui, proclamando lá. No meio disso, fazendo TCC, se posicionando lá dentro. E eu lembro uma coisa que o João Nelson sempre fala, que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Então, ele conseguiu tirar 10 no TCC, passou no exame da ordem, está trabalhando, está se relacionando para um casamento. Levanta aí, querida. A Carol, levanta aí. Acho que faz parte desse testemunho também. O quanto nós estamos colocando de fato o reino de Deus em primeiro lugar. E queremos orar agora. Há muitos filhos nossos que já estão na universidade e que precisam graça. Às vezes entramos lá e ficamos com medo do que vai acontecer, o que a universidade vai fazer conosco. Mas é a universidade que tem que temer o que um filho de Deus pode fazer lá dentro. Nós queremos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Dario, pelo testemunho, Senhor, que nos encoraja, Senhor, a nos posicionar. Mas como ele falou, Senhor, é impossível avançarmos nisso sem te conhecer. Por isso, Senhor, hoje queremos, Pai, renovar esse propósito, Senhor, em te conhecer, em seguir e em te conhecer, Senhor. Queremos, Pai, te pedir graça sobre cada filho nosso aqui, Senhor, que está na universidade, Pai. Te pedindo, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua força, Senhor, porque eles possam estar preparados sempre, Senhor, para dar testemunho, Senhor, de dar, Senhor, explicação da esperança que está neles, Senhor. Assim, Pai, abençoamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Obrigado.